Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia Clara. Meu nome é Rafael, eu tenho 37 anos e tenho uma família maravilhosa. Sou casado com uma esposa que tem me dado todos os prazeres possíveis, no excelente sentido de ter uma família, e tem passado comigo todas as barras possíveis para que nós possamos trazer a palavra de nosso Criador aqui pra gente, não somente contemplar as leis, os mandamentos, as instruções, ordenanças, mas também praticá-las e levar isso aos nossos filhos, o que é uma missão que não é fácil, nós sabemos disso. E sem delongas, hoje eu tô vindo aqui para anunciar mais um Respondendo aos Irmãos, volume 3. E gente, por que eu tô fazendo essa sequência de Respondendo aos Irmãos? Porque tem muito comentário atrasado ainda. E no teclado seria muito bom responder isso, porque eu escrevo melhor do que falo. E escrevendo eu tenho tempo de raciocinar, e falando eu tenho menos tempo de raciocinar. Se cada pergunta que for feita, se cada comentário que for feito eu escrever um novo artigo teológico, eu perco a chance de falar com outras pessoas sobre a mesma dúvida que foi tratada no comentário em questão. Então, por exemplo, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a questão do hebraico, e eu sei que tem muitos irmãos que ainda não estão familiarizados com o hebraico. Nem eu estou 100% familiarizado com o hebraico, eu não tenho influência no hebraico, mas eu acho que é uma excelente oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Vamos direto ao assunto hoje e a gente vai descobrindo os temas que a gente vai tratar hoje. Vamos lá então. Os comentários mais uma vez estão filtrados como não respondi, e aqui estão os comentários principais dos vídeos, não são os comentários dentro de comentários, são apenas os comentários principais. Então, desses vídeos aqui, esses comentários aqui foram feitos no feed principal de comentários do vídeo e não dentro de outros comentários. Então vamos lá. Por falar em ser rápido, o Jefferson, mais uma vez, irmão, muito obrigado pelo seu comentário, pelo seu bom humor também. Ele comentando aqui sobre a finalidade de Atos parte 2, que o vídeo passa muito rápido, ele pede mais. Gente, com o nascimento do meu quarto neném, a rotina aqui em casa mudou, principalmente no período da noite, que é o período que eu geralmente evito trabalhar, a não ser que seja necessário mesmo, mas durante o dia eu estou sendo muito mais demandado. Eu tenho que sair daqui para ir lá socorrer a minha esposa com os meninos. E muitas vezes são coisas que só o pai pode resolver. Mas na maioria das vezes a mãe resolve, logicamente. E aí, irmão, eu tento fazer vídeos aí de pelo menos 15 minutos, porque eu sei que 12 geralmente dá gostinho de quero mais mesmo. Mas ali de 15 minutos pra frente eu acho que tá de bom tamanho pra muita gente. Só que eu tenho dobrado a produção, tenho feito vídeos de 30 minutos, ficar picotando os assuntos, e eu acho que fica muito separado os assuntos. Então eu tenho colocado vídeos maiores de pelo menos 30 minutos. Eu experimentei alguns de 20, deu muito certo, mas eu acho que eu tô preferindo os de 30, porque aí eu consigo fechar... particularmente consigo fechar o assunto inteiro. E aí sobre o Excel, já vai logo um like aqui e um amei. A questão do Excel, irmão, é uma coisa que eu quero realmente divulgar. É uma Bíblia, basicamente uma Ferreira de Almeida, como essa daqui, corrigida e fiel, totalmente disposta nas células do Excel. Por exemplo, se tem uma profecia de Ezequiel sobre o fim dos tempos, eu não coloco o texto de Ezequiel lá junto com o Apocalipse. Isso aí eu estou fazendo a parte em outro canto, para poder entender quais são as coisas dos eventos do fim. Mas eu coloco no texto a posição cronológica de quando essas palavras foram proferidas. Porque senão eu teria que levar muitos capítulos de muitos livros do Antigo Testamento lá para Apocalipse. Então eu fiz uma Bíblia no Excel em ordem cronológica, conforme o vídeo que a gente já apresentou no canal aqui. Eu estou correndo com o tempo hoje. E aí eu queria disponibilizar gratuitamente esse trabalho meu. Entretanto, eu ainda não refinei, não finalizei, não refinei, e eu não estou querendo tratar de críticas, tipo assim... ela tá errada aqui, ó, o irmão não sabe interpretar a Bíblia. Porque nem eu mesmo terminei de fazer o trabalho. Aí a outra pessoa pega um erro cronológico dessa predisposição que eu fiz e vai dizer que eu mal interpretei a Bíblia. Então eu não vou trazer essa Bíblia agora. E uma boa oportunidade de eu colocar esse arquivo online, disponível gratuitamente, é o canal alcançar determinada meta de inscritos, logicamente. E eu disponibilizaria isso. Então eu vou estudar o assunto e futuramente a gente volta a conversar. Novamente, irmão, eu sei que foi há um mês atrás, mas tenha sempre uma excelente semana e um abraço para você. O comentário do Jefferson foi em relação ao vídeo da parte 2 de Atos de Paulo, referente à finalidade de Atos, um detalhamento de quem seria Teófilo. Irmã sempre plena mãe, um grande abraço a você, irmã. Eu prometi no vídeo passado comentar os seus vídeos, mas eu estava achando que estava ficando muito longo. Eu consigo monitorar o tempo aqui embaixo, e aí eu deixei para fazer uma sessão de comentários
seus hoje. E eu vou fazer todos eles agora. Primeiramente eu vou deixar um like e um amei, porque você sempre vem de coração aberto aqui no canal comentar. Ela responde: interesse a todos, shalom, paz a todos. Eu gosto de tratar como interesse. E ela elogia o estudo. É um estudo referente à conclusão do suposto plano farisaico planejado pelos fariseus, das doutrinas que eles estipularam em Yahushua HaMashiach e do plano deles de ter colocado Paulo para executar esse plano, agindo dentro das igrejas. E Paulo criou uma divergência muito grande entre os judeus de Jesus, vamos botar assim, os que estavam seguindo a lei, e a nova teologia de Yahushua HaMashiach. Então ele foi um fruto podre dentro das comunidades. Ele fez isso em Tessalônica, na Galácia, em Corinto, por onde ele passou. E aí a irmã comenta o seguinte, ó: agora eu entendi porque eu não entendia Paulo. Isso sempre me incomodou desde até quando eu aceitava Paulo. Desde dos meus processos de retorno à escritura nos anos anteriores e desde quando eu fundei o canal. Eu ainda senti um desgosto em ver Paulo tratando a lei do jeito que ele tratava. Em outros pontos, elogiando bastante a lei. Então agora, irmã, procura colocar toda a teologia de Paulo em xeque antes de anular Paulo. Eu estou sendo justo até com o próprio Paulo agora. Mas não deixa de fazer isso, vá filtrando todas as coisas. O Paulo escreveu coisas lindas e que realmente elas caberiam até dentro do livro de Salmos, que são menções elogiosas sobre toda a escritura, sobre contemplar das histórias que aconteceu com Abraão, dos hebreus, toda a beleza que foi a fé de Abraão, o recebimento da lei de Moisés ali para frente, pelo menos 11 atos milagrosos, né? 10 atos milagrosos nas 10 pragas do Egito e mais a abertura do Mar Vermelho. Foi muito lindo realmente, então tem muito salmo escrito a partir de Moisés ali para frente. Depois cabe até um estudo ali de quais são os salmos, quem escreveu o que, quais são os salmos que estão indefinidos ainda. Então esse vídeo aqui, 7 de 8 e o 8 de 8, são a conclusão, e eu convido vocês a assistirem esses vídeos conclusivos sobre Paulo e o farisaísmo. Quem quiser assistir o vídeo 7 e o 8 e depois voltar nos outros, dá para ver? Dá para ver, mas só que quando a gente chega no sexto vídeo, assistindo do 1 ao 6, a gente fica com tanta informação referente aos fariseus, das denúncias que Jesus fez contra eles, muitas vezes colocando até a própria tradição acima da lei, anulando a lei, o que é um absurdo. A gente chega na parte 7, sabe, sabendo quem são os fariseus. E aí a gente sabendo que Paulo é um fariseu, porque nós vimos palavras deles referente a isso. Inclusive está no vídeo 8, termina com uma frase muito sugestiva de Paulo. E também no vídeo sobre nascimento, infância e juventude de Paulo, dá para ver como é que a cabeça de Paulo foi sendo moldada. Então ver o dos vídeos 1 ao 6 é muito importante também para a gente poder entender. É uma síntese do que João Batista e Yahushua HaMashiach anunciaram sobre os fariseus. E aí, irmã sempre plena mãe, eu vou pular para o seu outro comentário para poder responder a irmã Ana Flávia, Ana Flix. E antes de mais nada, aqui o vídeo sobre nascimento, infância e juventude de Paulo é esse, que a irmã Ana Flávia colocou como interessante. A parte 2 possivelmente é sobre a infância de Paulo, que a gente muitas vezes não para entender o que foi a infância de Paulo. Então vou dar um like aqui também. Irmão Lucas, mais uma vez também, muito obrigado pela sua participação e pelo seu exemplo de ver os vídeos etapa por etapa e não se sentir atrasado por causa disso. Muitas vezes eu coloco os vídeos bem lá na frente, eu já estou numa parte avançada e você ainda está lá atrás, mas é um ainda com respeito demais. Eu acho muito bonito o seu gesto de ver os vídeos aos pouquinhos. E aí, outro comentário da sempre plena mãe é o seguinte, na parte 4 de 8 ainda. Shalom a todos, interesse a todos, paz a todos, mais um estudo. Voltei lá no primeiro para pedir o Abba, ao Pai, né, ao Abba. Entendimento, vejo hoje. Eu não sei se é vejo ou se é veio, porque se ela voltou para pedir entendimento ao Pai, o entendimento veio hoje. Agora, se ela diz também entendimento vejo hoje, ela faz uma frase conclusiva aqui sobre isso. Vamos supor que seja entendimento veio hoje. Beleza, irmã, muito legal. Se o entendimento veio hoje, possivelmente você não vai perder mais esse entendimento. Mas sempre coloque o apóstolo Paulo em xeque. Deixa ele ali, mas deixa ele ali em xeque. Aí você dá o xeque mate. Mas deixa ele ali primeiro. E aí você vai filtrando. Se a frase foi entendimento vejo hoje sobre isso daqui que ela entendeu, eu também vou comentar. Entendimento vejo hoje da parte dos cristãos usando esta parte da contaminação para falar que pode comer alimentos impuros. Usando esta parte da contaminação, acredito que ela esteja falando do apóstolo Paulo, para falar que pode comer alimentos impuros. Eu cheguei a essa conclusão porque é uma parte ali do início de Atos, né, que Pedro teve aquele sonho. E também são coisas das cartas de Paulo referente a comer do que é sacrificado
sacrificado a ídolos, que Paulo estaria permitindo de alguma forma aquilo ali. Então os cristãos usariam dessa prerrogativa para a contaminação de comer alimentos impuros. Agora, não são alimentos, irmã, então eu não trataria como alimentos. Eles, cristãos, tratam como alimentos, mas não é alimento. Então, são carnes impuras, né? São animais impuros. E ela colocou até um pig aqui, né? E fez um... Até hoje, não entendem, ou acho que ela deve estar falando dos cristãos, né? Não entendem que era sobre o coração. Mas é também sobre o corpo, né? São leis de pureza. Então, a circuncisão do coração e a circuncisão física, bem como o renascer espiritual, além dos processos de purificação com água, que o cristianismo também colocou o batismo nisso, mas não há nenhuma lei sobre batismo, não há um texto falando que toda lei de purificação vai ser substituída por uma imersão em água só. Eu questiono muito o batismo. Então, não é apenas uma lei de circuncisão ou de pureza do coração, mas é de pureza física também, de circuncisão da carne também. E também não é mais um renascer único, espiritual na vida, como nós comentamos no Respondendo aos Irmãos passados, mas é também sobre a pureza, o renascer diário da carne também, para nos mantermos puros. Sempre, Ana Mãe, muito obrigado pelo seu comentário, viu? Muito obrigado mesmo. E eu vou pular mais para outro comentário seu. Aqui sobre o vídeo Um Recado de Salvação, eu vi que eu deixei uma dúvida que você me pediu muito para que eu respondesse. Shalom, irmão Rafael, muito interesse, irmão, para você também. Responda para mim, por favor, pontualmente, eu não sei se é esse aqui, no vídeo 17, na Sabatina de Paulo, deve ser o vídeo 17 do canal. Por gentileza, desde já, parabéns e muita saúde aos filhos e à sua esposa. Irmã, deixa eu aproveitar essa oportunidade para comentar sobre parabéns. O irmão Jefferson também me desejou parabéns pelos meninos. Eu vejo parabéns como igual para-brisa, para-lamas, para-choque, para-quedas. Eu acho que para os bens. E esse bens aqui com acento aqui, eu sei lá, não sei, é uma questão do português, mas eu acho que essa palavra aqui é parabéns. E eu não gosto da palavra parabéns. Eu desejo muitos bens, inclusive para as pessoas. Mas enfim, você está me desejando aqui muita saúde aos meus filhos e à minha esposa. E que seja muito bem-vindo ao seu bebê e que Yah te abençoe. Muito obrigado, irmã. Nessa ocasião aqui, meu neném nasceu. Mais uma bênção de Huri, Yahuwah e Yavé foi colocada na nossa vida. Então eu retribuo ao seu comentário. E na verdade foi em outro comentário que você me suplicou responder a questão de se eu acredito que Yahushua Hamashia e Yahushua Hamashia é filho de Huri e Yahuwah. Eu acho que eu já respondi isso no vídeo passado, mas eu vou só reiterar. Eu acredito que ele é um filho de José. E aí isso abriu margem para o irmão Giancarlo perguntar sobre o que eu acho do nascimento virginal de Yahushua Hamashia. Ele perguntou se a mãe de Yahushua ficou grávida, virgem ou não. E aí eu vou responder o seu comentário, irmão, no próximo domingo que vem agora. Eu não sei que dia que vai cair isso. Eu vou responder isso dia 2/7. Eu vou responder o seu comentário, vai ser uma resposta muito legal, vai ser uma oportunidade muito boa de comentar isso aí também. Então, irmã sempre plena mãe, sim, eu acredito que ele é filho de Yahuwah, como toda Israel é filho de Yahuwah, conforme Êxodo 4:22. E conforme todo esse vídeo aqui, ó, sobre um recado de salvação, tá, irmã sempre plena mãe? Então, eu deixei o seu comentário marcado, ele some aqui pra mim, mas entenda como já respondido essa questão, mas não acredito na filiação absoluta de Yahushua Hamashia. E por falar em nome, Yahushua Hamashia, deixa eu abrir o comentário aqui da Ana Flávia. Irmã Ana Flávia, muito obrigado pelos seus comentários. Em um dos seus comentários até você me fez uma correção, tá? Já foi até colocado, já fixei essa correção no topo, que referente, se não me engano, a esse vídeo aqui, ó, a parte 2 de 3, acho que na parte 3 de 3, que é a parte da juventude, sobre Paulo ser um profissional ou não de construtor de tendas, eu coloco que não haverá músicos em geral e gente que faz arte em geral na frente de Hu no mundo vindouro, mas na verdade é na Então eu fixei seu comentário no topo, foi uma observação muito legal. Muito obrigado mesmo, Ana Flávia. Agora dos outros comentários aqui. Comentando sobre o vídeo 3/8, ela faz 2 comentários seguidos. E aqui eu acho que, irmã, me corrija se eu estiver enganado, mas eu acho que é o mesmo comentário, né? No mesmo momento que eu quero dizer. Então vamos lá. Muito obrigado, inclusive, Ana Flávia. Você vai entender porque eu estou te agradecendo antecipadamente pela oportunidade de comentar o seu comentário. Aqui eu falo um pouco sobre o nome de Yahushua Hamashia, que ela coloca como Yahushua Hamashia, e ela
sugere isso através de outras palavras também, que comprovariam a vocalização do nome de Ihur, que eu chamo de Ihur porque é o que eu leio no tetragrama, mas que a maioria dos irmãos chamam de Yahua ou Yahuá, por influência do Afonso, ou do Yahussef, ou do Yosef, e de outros irmãos também, como o próprio Neemias e como o próprio Rômulo, baseado também nas pronúncias modernas, né? Benjamin Netanyahu, e aí o Atalaia de Yao, ele coloca Benjamin Netanyahu, quando você vê as notícias lá, aí já coloca uma variante do Yahu para Yao, só que Yao é um deus, é um homem com corpo de cobra, então uma serpente com cabeça de homem, uma cabeça de homem com corpo de serpente. Ela coloca como Yahuá e Yahusha, que aí Yahushua e Yahusha são dois significados diferentes, irmã. Yahudá, Yahushalayim. E ela comenta que eu, em determinado ponto aqui, eu tenho falado Yeshua. Só que aí falando rápido parece que eu estou falando Exu, porque no aramaico estaria Yeshua, e aí parece realmente que eu estou falando Exu e Yeshu. Eu com certeza vinculo a isso daqui, ó. Então, se eu falei Exu, não foi Exu, quer dizer Yeshua, foi erro lógico de pronúncia, e eu não gosto de forma alguma do nome Yeshua em aramaico, para mim não faz o menor sentido aquilo, porque todos os profetas, todos os homens ativos do povo de Ihur tinham pelo menos o trigrama no nome dele. Por que o nome do Messias não teria também? Então eu concordo que o nome do Messias seja alguma coisa parecida com Yahushua ou Yahushua, né? Mas vamos lá. Jesus Cristo é o nome pagão de Cristos Invictus. Cristo é a referência da Septuaginta para Messias. E aí, irmão Ivan, eu já vou comentar sobre isso também, de usar ou não o grego. Eu vi que você comentou isso aqui ontem, 14 horas atrás, usar ou não o grego. Eu vou comentar isso também no vídeo de domingo. No vídeo de domingo acho que vai ficar meio grande, hein? Vamos ver se eu separo em duas partes. Eu tô correndo para poder adiantar e todo mundo ficar satisfeito por eu ter respondido os comentários. Eu respondo todos na medida do possível. Cristo é Messias em grego. Agora Jesus, que era um nome comum na época ali, e cabe ali do período dos Macabeus para frente verificar o que estava ali em aramaico certinho, se era Yeshua mesmo. Agora Jesus realmente ali não tem... O G seria o Iahu, né? Então realmente é um nome estranho, mas seria o Pelé, né? Igual a gente Pelé, a gente não conhece como Edson Arantes do Nascimento. Mas beleza. Vamos colocar então, sob o ponto de vista que é o nome pagão. Se é por causa de Cristos Invictus, eu não pesquisei, eu não sei te responder mesmo. Iesus vem de Essos, que virou Exu no candomblé, tá faltando referência aqui. Até agora naquele comentário que eu fiz sobre fazer teologia no teclado, assim, você tem que colocar algumas fontes, enfim, beleza. Até porque no grego seria Iesos, e aí realmente pareceria, e aí vem Jesus disso, e aí virou Exu no final. Mas de forma alguma eu quero fazer referência ao Messias, ao rei príncipe de Israel, com essa figura aqui, deste movimento aqui, beleza? E aí eu cheguei na parte que eu queria agora. Então seria Yahuá, Yahusha, Yahudá, seria o nome do Criador, né? O nome de Jesus, o nome de Judá e o nome de Jerusalém. Ela coloca aqui duas referências do Strong, que Shá seria essa referência aqui, e que na verdade Shá como Shu, os dois começam com S, então teria que estar lá no número 7000, irmã. Então possivelmente esse 3467 aqui seja referente ao verbo Yasha, né? E não achar em si. E o verbo Yasha significa salvou ele, que seria a conjugação padrão que está nos dicionários e léxicos hebraicos, referente à terceira pessoa do singular masculino de uma determinada raiz verbal, de um determinado lexema, vamos botar assim. E aí que Shua, inclusive eu concordo muito com Shua, mesmo que o verbo lá seja Shin, Vav, Ain, seria Shava, porque eles colocam o Vav como um V e não como o U. Mas eu concordo, irmão, com você que é Shua. Inclusive tem uma série de 13 horas no ano passado falando sobre qual é o verdadeiro nome de Deus. Eu convido a irmã também a assistir essa série. Então eles colocarem no hebraico moderno como Shava. E em hebraico seria clamar por socorro. Beleza, muito obrigado pelas referências aqui. O seu comentário aqui sobre o nome de Jesus Cristo, sobre o paganismo,
sobre a apresentação do Strong e sobre as referências que tem sobre Yahweh, são coisas que trazem pelo menos os irmãos de Jeová para Yahuwah. Mas eu comento durante aquela série que não seria Yahuwah, porque tem um Sheva embaixo do Yud ali. Então seria ou Yahuwah, ou seria Yehuwah, se fosse pra gente pegar pelo Código de Leningrado. Então isso lá na série Qual é o Verdadeiro Nome de Deus eu explico isso com muita calma e com muitos detalhes. E ela diz, estava muito boa a explicação anterior, né, até eu começar a falar dos nomes, mas não pode tropeçar nos nomes. Então, irmã, assista a série que eu fiz no ano passado. Se aquilo lá acrescentar algo no seu conhecimento, eu ficarei muito feliz. Eu falo um pouco sobre o hebraico ter ou não vogais naquela série. Na verdade, eu falo muito sobre o hebraico ter ou não vogais naquela série. Então, a coisa do Yahuwah, o que nesse caso aqui não teria A, seria Yahuwah, porque embaixo do Yud tem um Sheva. Então, seria, em outras palavras, seria Yehuwah. Então, seria Yehusha, seria Yehudá, seria Yerushalém, que inclusive no texto lá mostra que tem um resh aqui. Então, seria Yeru. Você comenta sobre isso aqui, ó, inclusive. Ó. Só que aí eles estariam fazendo uma troca do nome da cidade, né? E aí, inclusive, irmã, a própria Septuaginta também fala que seria Jerusalém, enquanto no próprio texto hebraico também tem o resh ali. Então é uma teoria muito boa de que Yahushalém seria o nome verdadeiro. Mas se eu não me engano, essa primeira referência está lá no livro de Josué, no capítulo 10, lá quando ele para o sol e a lua, naquele mesmo capítulo ali, nas batalhas de Josué, e tinha um camarada lá que já era rei de Jerusalém, porque antigamente a cidade era Salém. Então esse nome aqui tem origem meio pagã mesmo, né? Que tem a ver mais com ensino de paz, né? Que aí seria, suprimindo as vogais, seria Yerushalom, né? Como se fosse um correspondente consonantal com Yerushalom, e aí você vocalizando seria Yerushalayim. Agora, se isso foi ocultado, é uma boa teoria, mas eu não tenho muita evidência disso, não. Josué seria em português, Joshua seria em inglês, mais uma testemunha de que seria Shua, e aí que o Shua teria sido mantido pelos ingleses de forma geral, né? Isso inclui os americanos logicamente também, e que o Jó, tipo de João, seria uma abreviação de Yahweh. E aí sobre o comentário de que é Josué e não o Machia, eu não entendi muito bem, irmã, mas eu tenho no vídeo O Verdadeiro Nome de Deus, na parte 7, acho que na última parte, eu falo sobre o nome de Josué ser igual ao nome de Jesus, né, na ocasião. Então as suas respostas já estão desde o ano passado no canal. Mas eu queria comentar sobre Strong. Gente, muita gente, em função do Afonso, do Yahussef, do Neemias e do Rômulo, tem usado Strong para traduzir palavras. O que é o Strong? James Strong foi um rapaz que pegou todas as palavras de uma das versões da King James e fez uma referência para elas no hebraico, para a pessoa que pegar uma King James para traduzir, ela vai lá no Strong e faz um link entre essas palavras. E aí o Strong teria cerca de 8.000 palavras ali, que formariam um conjunto de palavras que estão na versão King James e que teriam uma referência lá que você poderia consultar no Strong. Entretanto, o Strong está faltando muita palavra. O Strong seria um dicionário King James hebraico, ou seja, dicionário inglês-hebraico, que traria aos falantes da língua inglesa uma aproximação ao texto hebraico. Só que o James Strong ele não é um léxico. O que é um léxico? É um conjunto com todas as palavras, inclusive todas as flexões delas. O que o James Strong, o que o Strong não traz, que seriam as flexões dela, seriam os modos, aspectos verbais, os sufixos nominais, os sufixos verbais, todas as coisas que tem no hebraico, além dos radicais. Então, o James Strong ele trata muito dos radicais ou dos substantivos próprios e não fala muito sobre as conjugações. Então, irmã, eu vou te dar uma dica. Use o Strong com moderação, mas procure um léxico hebraico. Procure uma gramática hebraica, antes de mais nada, e um léxico hebraico. Eu tenho um dicionário aqui, que é um dicionário, mas que ele tem também as palavras baseadas nos lexemas. Ele traz os lexemas da raiz, mas ele também traz todas as ocorrências dela com sufixos e em todos os modos e aspectos verbais, que a gente no português chama de tempo verbal. Então eu indico aqui em português esse dicionário aqui do Luiz Alonso Schockel, que é o mesmo rapaz que traduziu essa Bíblia aqui, e não fez com a mesma precisão com que ele fez essa pesquisa aqui. Parece que ele fez essa tradução aqui antes desse dicionário aqui. Eu não entendi muito bem
isso aqui não, viu, editora Paulus? Parece que esse rapaz aqui, esse Luiz Alonso Shockel aqui, não é o mesmo desse daqui. Mas, o que eu vou fazer? Tá escrito o nome dele nos dois, então eu vou acreditar, né? Ô, editora Paula, você fez um trabalho aqui de revisão nesse textinho aqui, né? Enfim, deixa quieto isso, porque a editora Paula tem outras publicações também, como a própria Bíblia de Jerusalém também, que é um trabalho que é independente do Luiz Alonso Shockel. Então, gente, esse dicionário aqui, ele é um dicionário, ele não é um léxico. Ele não contém um conjunto dividido por morfemas, dividido por todas as possibilidades morfológicas da palavra. Mas ele tem todas as possibilidades morfológicas da palavra. Então ele é um lexicionário, vamos botar assim, né? Um dicionário com um léxico junto. Só que ele não é tão bom léxico quanto ele é bom dicionário. Apesar dele trazer todas as referências. Mas ele não traz a explicação morfológica das referências. Então é a melhor coisa que a gente tem no Brasil é isso daqui. A melhor coisa que nós temos é estudar hebraico. Né? Então, irmã, eu vou dar uma sugestão aqui. Muito cuidado com esses chá, chua. Coloca em hebraico. Se você quiser falar a palavra aportuguesada em hebraico-português, né? Ou então porto-hebraico, igual essa Bíblia horrorosa, essas duas Bíblias aqui, simplesmente horrorosas fazem, e ela é horrível de ler porque ela está num porto-hebraico horroroso. E essa Bíblia aqui faz a mesma coisa. Na verdade, essa Bíblia aqui inspirou essa daqui, é uma paráfrase. Então, irmã, muito cuidado com strong. Prefira um léxico, tá? Que é melhor até do que dicionário. Ainda mais se o léxico for um dicionário, aí é melhor ainda, tá? Então está respondida a tua pergunta aqui.